Meu amigo, minha amiga do rádio, nós tivemos ontem reuniões poderosas. A da noite a igreja lotou. Tava frio, viu? Tava meio frio, um pouquinho menos que os outros dias, mas não parava de chegar pessoas, famílias inteiras. E o culto acabou cedo. Com Santa Ceia, com tudo, acabamos o culto por volta de 9h20 da noite. Isso é muito difícil de se conseguir numa igreja, porque é muita coisinha, né? Atividade, o programa do culto é grande. Mas o que eu quero te falar hoje é uma palavra que ontem nos tocou muito. Nos tocou demais, inclusive. E eu quero dividir com você que está me acompanhando pelo rádio uma porção dessa palavra. No livro de Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, nós vemos um problema que até hoje atrapalha muita gente. Que problema é esse, pastor Alex? Confusão. Como assim? Você tem uma ideia? O contrário da confusão é convicção. E convicção é uma das formas de se explicar fé. Fé no original, tanto grego quanto hebraico, tem ali nos conceitos convicção. Mas aquele povo daquela região ali vivia um tempo de confusão. Confusão espiritual. Eles não tinham muita clareza do que estava acontecendo. E se nós trouxermos para os dias de hoje, é a realidade de muitas pessoas. Quantas pessoas se sentem confusas na vida? Quer ver um exemplo? Tem gente que não sabe se fecha a empresa ou tenta mais um pouco. Está confuso. Não sabe. Tem dia que pensa que dá para recuperar a firma. Tem dia que parece que a única opção é fechar a porta e ir embora. Tem gente que todas as noites, quando vai dormir, pensa em separação. E todas as manhãs, quando acorda, pensa em lutar pelo casamento. Tem horas que dá vontade de sumir, largar o marido, largar a esposa. Tem horas que dá vontade de lutar. É uma confusão, a pessoa não sabe muito bem o que é para fazer. Tem gente que não sabe se fica em sambório ou vai embora. Tem gente que não sabe se luta contra a doença ou entrega os pontos de vez, porque não aguenta mais a rotina cansativa de exames e viagens e consultas e medicamentos e tudo mais. Então você vê que a confusão espiritual, que produz confusão emocional, financeira, psicológica, todos os aspectos, essa confusão, ela acaba, de alguma forma, impedindo que as pessoas avancem. E este era o caso daquele povo de 1 Reis. Então, o profeta Elias, homem de Deus, percebendo a situação, e ali havia uma seca de 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que não cai nem orvalho, aí você imagina. Por consequência, não tinha lavoura, não tinha pasto, então não tinha animais. Ele vai para um lugar que Deus preparou para ele. Esse lugar, Deus mandou que ele fosse a um monte. Não mandou que ele fizesse isso num vale, não mandou que fizesse nem no templo. Mandou que ele fosse para o monte. E o monte escolhido era o Monte Carmelo. O Monte Carmelo existe até hoje. Ele fica na região litorânea, no norte de Israel. É uma cadeia montanhosa de 40 quilômetros de extensão, mas que não é muito alto. O ponto mais alto tem cerca de 550 metros só. E fica de frente para o mar. Ali, naquele contexto, Deus dirigiu Elias para um desafio para eliminar a confusão. E ali, naquele momento, eles fizeram altares e descobriram quem era Deus. Deus revelou ao povo e as dúvidas foram embora. Os falsos deuses que naquela época se servia foram todos aniquilados na mente das pessoas. E é aqui que a história se mistura com a de muitos de nós, porque o Monte Carmelo, a palavra Carmelo significa campo fértil. Deus preparou esse lugar. Então eu posso acreditar que Deus também está preparando para você nesse segundo semestre um campo fértil, um campo de vitórias, de sucesso, de realidades, mas para isso é preciso usar a fé da forma adequada. E ali aprendemos um conceito muito lindo que eu quero dividir com você. Foram 5 ontem, mas eu vou dividir apenas o primeiro com você. Quando foi feito ali o desafio, Elias foi para o altar de pedras ali, que era assim que se fazia no Antigo Testamento, e ele não falou nada. Ele foi organizando tudo,
ajeitando tudo, e colocou no altar exatamente o que não tinha: carne e água. Colocou ali, era uma seca terrível, colocou água. Muitos reprovaram, falaram, nossa, que desperdício isso aí. Mas ele sabia o que estava fazendo. E ele não falou nada. Isso me chama a atenção. Ele orou depois, mas até aquele momento ele não falou absolutamente nada. Durante o Novo Testamento também, se você pegar a Bíblia, você vai ver que tem gente que suplicou a Jesus, falou com ele, orou, pediu, ele atendeu. Mas há alguns casos em que não se falou absolutamente nada. Nada. Há casos em que a mulher hemorrágica tocou na orla do manto, não falou nada, foi curado. Aquela a senhora encurvada, 18 anos, mesma coisa. O homem da mão atrofiada também. E tantos outros. Aquele homem paralítico trazido por 4 chegou lá. Ele chega e desce o paralítico no meio da casa e também não falou nada e foi curado. Por quê? Por que eles não falaram nada? Foram curados, foram abençoados, foram restaurados, foram ouvidos sem falar nada, foram ouvidos. Como é que se explica um negócio desse? Como é que alguém não fala nada e é atendido? Quando você chega em algum lugar, as pessoas perguntam para ti assim, o que é para o senhor? Pois não, que posso ajudá-lo? Aí você imagina não falar nada e a pessoa trazer para você o que você precisa, isso não tem a menor lógica. Mas como é que aconteceu isso na Bíblia? Eu explico. É que para Deus, atitudes falam. Falam mais do que palavras. E eu percebo que não é só para Deus, não, é para nós. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa diz assim para você, eu te amo. Ah, que bom, ela ou ele me ama. Mas as atitudes da pessoa são o contrário. Eu te pergunto, você acredita neste amor? Você vai dizer para mim que não. Por quê? Porque as atitudes não condizem. Aquele filho que o pai fala para ele, pai, te ama, filho, te ama, filha. E o filho, tá, pai, vamos jogar? Vamos andar de bicicleta? Vamos jogar videogame? Vamos olhar um filme, pai? Vamos brincar? E o pai nunca tem tempo. Sempre dá uma desculpa. Mas para os outros ele tem tempo. Aquele filho vai acreditar no amor do pai? Não. Não vai, porque as atitudes do seu pai estão contrárias àquilo que ele está dizendo. Um amigo seu. Ó, sou teu amigo, hein? Muito amigo. Bah, amigão do peito. Mas depois você descobre que ele anda falando mal de você por aí. Eu te pergunto, é um amigo? Para você ele é amigo de verdade? Não é amigo. Você vai dizer, poxa, você diz que é meu amigo, você fala que é meu amigo, mas as suas atitudes não falam isso. No fim das contas é a atitude. Então não é só Deus, nós também. A mesma coisa é Deus. Você fala para ele, Senhor, eu amo o Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Sem Deus eu não sou ninguém, mas aí chega domingo, você faz qualquer coisa, menos ir no culto. Você não vai num culto há muito tempo. Não frequenta uma igreja há muitos anos. Ouve o programa todo dia. Faz esforço para ir em qualquer coisa. Aniversário de alguém, uma festa de alguém, um evento beneficente de alguém. Mas para você mesmo, o seu culto, que é o que muda a sua vida, você não está conseguindo. Eu pergunto, será que para Deus isso é amor de verdade? Será que ele vai olhar para você, para mim e dizer, bah, o Alex Dias me ama, mas ele não vai na minha casa, me ama, mas ele não faz o que eu ensino ele, me ama, mas a atitude do Alex é diferente daquela que ele me diz. Pense nisso. Atitudes falam. Em nossa igreja estamos experimentando um tempo extraordinário de respostas poderosas. Esse mês de julho a visão é fazer acontecer e está acontecendo tudo que é coisa boa na vida daquele povo. Sabe qual é a razão disso? Aquele povo aprendeu a ter atitudes de fé. Tem gente que atravessa a cidade, gente que vem do interior, gente que chega cansado, eu canso de ver isso. Cansado do trabalho direto para a igreja, gente que enfrenta o frio, gente que vai de bicicleta, atravessa a cidade, gente que pega o carro, atravessa a cidade para ir, gente que paga carro de aplicativo, é um movimento na frente da igreja todo culto. São atitudes. Pessoas que chegam lá, derramam o coração, oram, choram e as coisas mudam. Então, minha amiga do rádio, meu amigo do rádio, aprenda com o profeta Elias na Bíblia. Atitudes falam. Nós vamos subir o monte pelo 11º ano. Sabe por quê? A pastora muito bem pontuou aqui. Nós iríamos até lá por nada. 11 anos seguidos, gente, uma viagem. Por que nós fazemos isso? Porque descobrimos no Salmo 113 que Deus se inclina para ver o que passa no céu e na terra. Ou seja,
um dos segredos da Bíblia é chamar a atenção do céu. E eu descobri que quando você vai a uma montanha, como Deus sempre mandou os seus filhos irem para buscá-lo, é um ato de esforço. Subir uma montanha não é muito fácil não, pessoal. Mas ao chegar lá em cima, você vê tudo pequeno. Você vê os carros, as casas, as antenas e até os problemas pequenos. E acima da gente, só Deus. Isso mexe com ele. Tanto que o desafio do monte, que acontece uma vez só no ano, na nossa igreja, é um dos eventos que mais produz testemunho. Nós não estamos de brincadeira no segundo semestre, não. Nós começamos com as 2 maiores ações da igreja para testemunho, que é a Arca da Aliança, entregue sexta-feira, quem não pegou ainda pode pegar a sua, com o devocional de oração, e entramos com o projeto do desafio junto no mês de julho, para você entrar julho com tudo, arrebentando. E vou te contar, é o que mais estamos vendo. Nesse início de mês, hoje é recém dia 7, primeira semana, já aconteceu tanta coisa. Já ungimos carro, já consagramos terreno, já ouvimos pessoas sendo promovidas, vitórias, respostas, milagres. Tudo, gente, tudo para a glória de Deus. Então nós queremos te convidar. Você é a nossa convidada especial, está conosco. As reuniões públicas acontecem nas sextas e domingos, às 9 e às 20 horas. Mas a igreja trabalha a semana toda. Hoje tem célula, amanhã tem célula, são grupos de cuidado. Quarta-feira também, quinta também, a igreja tem muita atividade, porque a multidão não para de crescer e a gente tem que atender a todo mundo. Dito isso, nós queremos orar por essas pessoas. Pastora Patrícia, eu creio que na live deve ter bastante participação, mas eu não consigo ver todos aqui. Então, se a gente conseguir entrar com modo silêncio, talvez, né? Baixar o volume para não entrar nos microfones aqui, na Nova Vida Church ao vivo. Enquanto isso, eu vou orar, pastor, enquanto tu procura. E a gente vai... Isso. Nós vamos orar aqui. Vamos falar com Deus? Momento de fé. Meu Deus e Pai, eu oro por tantas pessoas, independente da religião, que hoje param um minutinho para ouvir a gente. Amigos de perto, amigos de longe, pessoas do Brasil, pessoas da Argentina, amigos e irmãos nossos que estão trabalhando na Argentina hoje e outros que estão trabalhando no Brasil. Até mesmo amigos argentinos que por aqui estão trabalhando hoje, que o Senhor os visite e os abençoe. Abençoe também essa pessoa que está numa cama enferma, esta que está num hospital ou com um parente no hospital, essa pessoa que está desempregada, meu Pai, que a situação está um pouquinho difícil, que as coisas não estão fáceis. Eu oro pelas pessoas também que estão enfrentando o problema da enchente, pessoas que moram em situação ribeirinha, regiões ribeirinhas, e que estão nessa situação, esperando o rio baixar mais, outros voltando para casa, outros com o lar ainda submerso. Eu oro pela nossa comunidade São Borja, tanta gente que precisa da tua ajuda, da tua bênção, como nós também precisamos. Oramos pela essa comunidade que o Senhor tanto guarda, Senhor. O Senhor tem tanto protegido essa cidade. Abençoa nossas autoridades, abençoa nossos irmãos, os empresários, as pessoas em geral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.